Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. Uma corrida contra o tempo. Fica encerrado nesse sábado, dia 26, o prazo para os partidos pedirem registro dos seus candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador na Justiça Eleitoral. As informações com Carlos Silva. Corre para os partidos darem entrada até esse sábado, dia 26, no pedido de registro dos candidatos a prefeito, a vice-prefeito e a vereador. A data é estabelecida no calendário do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, e é uma das fases mais importantes da campanha. Com o registro liberado, os candidatos estão autorizados a começar a campanha. Claro, muitos candidatos enfrentarão alguns contratempos, como, por exemplo, pedidos de impugnação. De acordo com a legislação, qualquer candidato, partido, coligação ou Ministério Público poderá, dentro de 5 dias contados da publicação do edital referente ao pedido de registro, impugnar o requerimento por meio de petição fundamentada. O candidato questionado e seu partido ou coligação devem ser citados para, dentro de 7 dias, contestarem a impugnação ou se manifestarem sobre a notícia de inelegibilidade. Essa citação, segundo o TSE, refere-se ainda à possibilidade de juntada de documentos, à indicação de lista de testemunhas e ao requerimento para a produção de outras provas. A resolução prossegue com os trâmites do pedido de impugnação até o seu julgamento. A resolução do TSE faz o alerta de que será considerada crime eleitoral a arguição de inelegibilidade ou a impugnação de registro de candidatura com fundamento em interferência do poder econômico, desvio ou abuso do poder de autoridade que for deduzida de maneira temerária ou motivada por má-fé. Nesses casos, os infratores ficam sujeitos a uma pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. Com informações dos bastidores da campanha eleitoral, para o jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Jornalista Beto Almeida, muitos candidatos deixaram para a última hora para pedir o registro das candidaturas à Justiça Eleitoral. Mas quem faz uma viagem pelo site do Tribunal Regional Eleitoral ou do TSE já observa que dezenas e dezenas de candidatos já estão aí com tudo pronto para começar a propaganda pela internet a partir do próximo domingo. Mas as próximas 36 horas serão ainda de muita movimentação da área jurídica dos candidatos que querem garantir o registro na Justiça Eleitoral e ficarem bem adaptados ou bem garantirem esse registro para buscar os votos dos eleitores. Bom dia, jornalista Beto Almeida. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O calendário eleitoral, como a gente costuma dizer, Luciano, está entrando naquela fase que eu diria de afunilamento, em que os dias passam a ser extremamente corridos e que não há mais aquela história de sábado, domingo, feriado. Você disse bem, o corre-corre tá grande. Amanhã, por exemplo, é sábado. E sábado é um dia de extrema correria para os partidos que têm, nesta última data, o prazo para o registro de candidaturas. É agora ou nunca. E até porque, terminada essa fase aí, Luciano, já vem a seguinte. E a seguinte começa exatamente no domingo. Domingo, quando o eleitor abrir aí as suas redes sociais, já vai perceber coisa diferente. Já vai ter, por exemplo, página oficial de candidato, Luciano. Já vai ter candidato se apresentando, candidato pedindo voto. Sim, ele já pode pedir voto a partir de domingo. E principalmente com a propaganda na internet, com vários canais à disposição do eleitor para poder ver qual é realmente a propaganda de cada candidato, qual é a disposição do candidato em relação a determinados temas. É isso, é a propaganda eleitoral sendo de fato utilizada para convencer o eleitor a tomar um posicionamento nas eleições agora do dia 15 de novembro. Com um detalhe, Luciano,
ainda falta uma decisão importantíssima, porque só a partir do final desse registro de amanhã, sábado, é que finalmente a Justiça Eleitoral vai ter um quadro fechado, finalizado das candidaturas, para ela poder reunir os partidos, o pessoal de TV e rádio, de emissoras, e definir qual é o tempo real de propaganda eleitoral a ser utilizada do rádio e na televisão e também nas inserções. Jornalista Beto Almeida, como nós temos uma eleição em um cenário atípico por conta da pandemia do coronavírus, muitas recomendações foram transmitidas aos dirigentes dos partidos e também aos candidatos para serem evitadas aglomerações. A recomendação é no sentido de que os candidatos se contenham no abraço, no aperto de mão e evitem reuniões com muitas pessoas que possam vir a provocar a disseminação do Covid, do coronavírus. Essa foi uma das medidas que provocaram o adiamento das eleições municipais. Paralelo a isso, Beto Almeida, se não tem aglomeração, a guerra das ruas, que tradicionalmente marca especialmente a disputa pelas prefeituras, passa pela internet ou passa para a internet. Será uma verdadeira guerra virtual e também uma enxurrada de mensagens pelas redes sociais e, quem sabe, nos celulares de todos os eleitores. O cuidado, Luciano, em relação a essas medidas sanitárias que estão sendo adotadas pela Justiça Eleitoral chega, por exemplo, ao ponto de, naquela reunião dos presidentes de partidos políticos com o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, há uma recomendação, inclusive, para que se evite o uso de santinhos. Porque os santinhos pressupõe que você vai imprimir milhares de santinhos. E milhões de santinhos. Não, milhares aqui na cidade, milhões no Brasil todo. Mas vamos lá. Aí você começa a distribuir aqueles santinhos que é papel que passa de mão em mão. E aí, se alguém tiver, por acaso, contaminado com a Covid, não tenha dúvida, você vai acabar pegando naquele papel também. Então, há inclusive essa recomendação. Isso vai afetar, por exemplo, um hábito, que até cultural, de se entregar os santinhos. Eu não sei se os candidatos vão seguir essa recomendação, como se diz, ao pé da letra. Será um santinho virtual, né, Beto? Passado pelas redes sociais. Exatamente, pelos virtuais. E o Tribunal Superior Eleitoral mantém a preocupação, Beto Almeida, de adotar medidas de segurança com o recebimento de doação de equipamentos como máscaras, luvas, álcool em gel, para dar mais tranquilidade aos mesários e também aos eleitores. O TSE fez um balanço nesta semana sobre essas doações, como conta o Carlos Alberto. A semana está terminando com um balanço positivo do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, sobre medidas que estão sendo adotadas para a segurança dos eleitores e mesários durante a votação do primeiro turno das eleições. O primeiro turno está marcado para o dia 15 de novembro e nos 184 municípios do Ceará são pelo menos 6 milhões de eleitores aptos a votar. Durante a semana, o TSE fez um balanço sobre as ações para dar tranquilidade a quem vai trabalhar ou votar no primeiro turno. E nesse balanço, o TSE anunciou que recebeu a doação de equipamentos de proteção, produtos e serviços de empresas e instituições dos mais diversos segmentos. São mais de 8 milhões de máscaras cirúrgicas, 2 milhões de protetores faciais face shields, milhares de frascos de álcool em gel e de álcool desinfetante, 500 mil canetas esferográficas, 2 milhões de adesivos para marcação no chão, para distanciamento nas filas e outros materiais necessários para prevenir o contágio pelo novo coronavírus nos locais de votação e nas sessões eleitorais durante o pleito. Outras doações estão a caminho. As instituições também se comprometeram com os serviços de transporte intermunicipal e interestadual, de carregamento de carga, de logística e da distribuição desses materiais e equipamentos que estão sendo enviados diretamente para os tribunais regionais eleitorais, TREs. O protocolo sanitário para as eleições de novembro próximo terá como segurança as sessões eleitorais com álcool em gel para a limpeza das mãos dos eleitores antes e depois da votação. E os mesários receberão máscaras, face shields e álcool em gel para proteção individual.
As máscaras descartáveis deverão ser trocadas a cada 4 horas e o protetor facial será utilizado durante todo o tempo da permanência nos locais de votação. Com informações sobre os bastidores das eleições municipais, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Jornalista Beto Almeida, nós vamos continuar falando daqui a pouco ainda sobre as eleições municipais, porque tem novidade na propaganda pelo rádio e pela televisão. Exatamente, Luciano. Começa no dia 9 de outubro e traz novidades principalmente na corrida para vereadores. Daqui a pouco. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Estamos de volta com o Jornal Alerta Geral, neste café da manhã do nosso bate-papo com o jornalista Beto Almeida, levando a você, ouvinte internauta, as informações sobre os bastidores das eleições municipais. Você acompanhou, Beto Almeida, atentamente a participação do Carlos Alberto, falando sobre essas medidas anunciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a arrecadação de equipamentos, de luvas, de máscaras, de álcool em gel, para dar segurança aos mesários e aos eleitores que irão se deslocar no primeiro turno da eleição, no dia 15, saindo de casa para irem às urnas votarem para os candidatos a vereador, em candidatos a vereador e em candidatos a prefeito. São medidas, Beto Almeida, que dão um alento para os candidatos que, como eu disse nessa quinta-feira, estão mais afoitos para provocar aglomerações. Na hora que o Tribunal Superior Eleitoral apresenta esses dados sobre as ações que estão sendo implantadas para o eleitor se deslocar com tranquilidade aos locais de votação, os candidatos devem também, assim como os dirigentes de partidos, incorporarem esse sentimento de responsabilidade para darem também uma importante contribuição no sentido de que tenhamos uma campanha saudável do ponto de vista da saúde dos eleitores e dos próprios candidatos. É o TSE, Luciano, sinalizando para a população, para o eleitor, mas sinalizando principalmente para os partidos e para os candidatos que a Justiça Eleitoral está fazendo a parte dela, que está se preocupando com a segurança do pleito, que está se preocupando principalmente com as normas sanitárias e está dizendo o seguinte, que os partidos e os candidatos precisam também ter esse mesmo zelo, esse mesmo cuidado e a mesma observância à lei. Não adianta só a Justiça Eleitoral fazer todo o esforço, esse empreendimento que é hercúleo para você fazer um país enorme como o Brasil, adotar todas essas medidas e simplesmente, Luciano, colocar tudo isso em risco com aglomerações, com atividades que não condizem com o atual momento de Covid, de pandemia que infelizmente a gente vive. Então, aí fica, realmente, eu diria que é uma verdadeira lição de cidadania, de preocupação que a Justiça Eleitoral está dando, mas que, como você bem disse, precisa ter a contrapartida dos candidatos também nas eleições. Contrapartida também dos eleitores. Você, eleitor, eleitora, que daqui a pouco estará sendo mobilizado tanto nas campanhas dos candidatos a vereador e a prefeito e principalmente a caminho das urnas no dia 15 de novembro, precisa também, em determinados momentos, expor o seu sentimento e dizer para um determinado candidato, para determinada candidata, não dá para fazer aglomeração. Então, vamos caminhar aqui sem aglomerações e com todo mundo em paz e com saúde. Vamos continuar falando, jornalista Beto Almeida, sobre as eleições, porque tem na agenda dos candidatos e dos partidos os preparativos para a propaganda no rádio e na televisão. Ainda vai demorar um pouco para o início dessa propaganda. Tem novidade e no Ceará, entre os 184 municípios, 6 cidades terão, além do rádio, a televisão como canal para propaganda dos candidatos a vereador e a prefeito. As informações com Sátrio Salles. Os candidatos a prefeito e a vereador de 6 cidades do Ceará terão a televisão, além do rádio, como meio de propaganda eleitoral de 2020. A propaganda estará no ar pelo rádio e pela TV entre os dias 9 de outubro e 12 de novembro. O privilégio com a exposição em comerciais diários é restrito aos pretendentes a um mandato na Câmara Municipal ou ao comando da Prefeitura nas cidades de Fortaleza, Sobral, Juazeiro do Norte, Caucaia, Aracati e Pacajus. Os 6 municípios são sedes de geradores de TVs. A propaganda eleitoral, tanto no rádio quanto na TV, tem o mesmo formato.
2 blocos e comerciais de 30 segundos e 60 segundos espalhados ao longo do dia, das 5 da manhã à meia-noite. Cada bloco terá 10 minutos. No rádio, os candidatos a prefeito e a vereador se apresentarão entre 7 horas da manhã e 7h10 e das 13 horas às 13h10. O espaço na televisão é das 12 horas às 12h10. À noite, de 20 horas e 30 minutos a 20 horas e 40 minutos. Os candidatos a prefeito ficarão com 60% dos 70 minutos da propaganda diária, enquanto para os candidatos a vereadores estarão reservados 40% deste tempo. A propaganda em blocos será exibida entre segunda-feira e sábado, enquanto as inserções de 30 a 60 segundos ficarão no ar também aos domingos. Com informações do site Ceará Agora sobre as eleições 2020, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, 6 cidades do Ceará com propaganda pela televisão são sedes de geradoras de emissoras de televisão, além do rádio que está como um dos canais principais da propaganda eleitoral. Os candidatos começam a entrar na vida dos eleitores pelo mundo virtual. A partir desse domingo já estão autorizados a fazer a propaganda eleitoral dos candidatos que têm o registro da Justiça Eleitoral. E no segundo momento começa a propaganda pelo rádio e pela televisão, com uma novidade que você nos antecipava sem dar detalhes. Pois é, Luciano, a eleição desse ano traz uma novidade, porque a propaganda eleitoral no rádio e na televisão ela é feita de 2 formas. A primeira delas é em bloco, que é aquele bloco de 10 minutos que você tem, por exemplo, no rádio de manhã, de 7 às 7h10 e no horário de meio-dia no rádio. Na televisão, de manhã e à noite também em blocos de 10 minutos, dá 20. Qual é a diferença desse ano? É que os vereadores não terão a propaganda eleitoral em bloco. A propaganda em bloco daqueles de 10 minutos será apenas para prefeito. Não entra aí os vereadores. Não vai ter aquele dia alternado como era antigamente. Por exemplo, segunda, quarta e sexta era prefeito, terça, quinta e sábado era vereador. Não vai ter isso. Então vai ser de segunda a sábado só propaganda para prefeito. E você pode me perguntar, e vereador, como é que fica? Não, o vereador entra naquele outro formato da propaganda, que é o das inserções, de 30 segundos ou de 60 segundos. Isso ao longo da programação. O argumento utilizado para que houvesse essa mudança é o seguinte, é que o vereador se aproveitaria melhor desse espaço de inserção do que propriamente num bloco só com vereadores, só com candidatos proporcionais, que chama muito pouco a atenção dos eleitores. E ele entrando em horários específicos naquelas inserções, ele acaba surpreendendo e chegando a sua mensagem direta ao telespectador ou ao ouvinte. Essa, pelo menos, é a justificativa para que não haja o bloco dos vereadores. Uma mudança, Beto, que certamente transforma o horário da propaganda, tanto pelo rádio quanto pela televisão, mais atrativo. Sem Nós dúvida. sempre tínhamos esses blocos dos candidatos proporcionais, no caso das eleições municipais, vereadores, no caso das eleições estaduais e nacionais, deputado estadual e deputado federal, e eram blocos que se tornavam cansativos, com mensagens que nem sempre eram compreensíveis pelos eleitores, telespectadores e ouvintes, e agora com essas inserções, que são propagandas curtas dos candidatos, mensagens curtas dos candidatos a vereador, de 30 e 60 segundos, acabam essas mensagens tendo melhor efeito para os candidatos e também mais dinâmica para os eleitores e eleitoras. Muitas vezes, Zeno, a propaganda em bloco para os vereadores era muito mais, chamava a atenção pelo exotismo do discurso de alguns candidatos, pelos erros de português, pelo desconhecimento do que eles mesmos estavam falando. Exatamente. Então perdia o foco, como se diz. Agora não, eles podem focar de uma forma melhor. Então esse é o ponto. A outra questão, Zeno, que precisa ser dita também é o seguinte, é que
tempo da propaganda, você falou nos 6 municípios que vão ter, além do rádio, vai ter a televisão, é algo bom, mas lembre-se, isso Aracati, Pacajus, Caucaia, Sobral, Juazeiro do Norte e Fortaleza. em Fortaleza. Mas isso, para os outros municípios, isso também encarece muito a campanha, né, Luciano? Porque aí você vai ter que ter toda uma estrutura de produção de vídeo, de pós-produção, do candidato ter que contratar, por exemplo, agências produtoras, acaba tornando uma campanha mais cara. Beto, não torna a campanha mais cara porque essa campanha, com esse formato, com essa estrutura, já vai ser feita pelas redes sociais, onde os candidatos querem levar, Também tem tanto isso. do ponto de vista Verdade. qualitativo Pode aproveitar, quanto qualitativo, aproveita o material, conteúdo. né? Exato. Nós já estamos entrando aqui na reta final do bate-papo político e eu quero sair, Beto Almeida, do tema da agenda das eleições municipais, a não ser que você tenha outras informações nessa área, para entrar nas informações sobre a área da Previdência Social, porque tem informações importantes. O Carlos Alberto chega com uma informação sobre, após queixa de segurados, o INSS anuncia que vai ampliar a capacidade de atendimento por meio da central telefônica. Após as críticas, queixas e contratempos para os segurados que estão no prejuízo com a demora da liberação de benefícios previdenciários, o Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, decidiu contratar mais uma central de atendimento para que seja otimizado o atendimento pelo telefone 135. A previsão é que com o novo serviço seja ampliado em pelo menos 30% a capacidade de atendimento por meio do canal. De acordo com o INSS, devido ao excesso de demanda provocado pelos acontecimentos da última semana, que gerou busca imediata por agenda e informações, serão feitos reagendamentos automáticos e os segurados serão avisados por meio de ligações sobre a nova data de comparecimento às agências. A informação do próprio INSS é de que, até esta sexta-feira, o Instituto ligará para todos os segurados que tenham o cadastro correto, informando sobre o novo reagendamento. O INSS alerta que nessas ligações não solicita dados bancários ou de benefício. O alerta é para que os segurados, ao receberem a informação sobre a nova data de atendimento, não caiam na lábia de espertalhões que se passam por representantes do INSS para aplicar golpes. O segurado que não receber a ligação até esta sexta-feira, conforme o INSS, é porque não tinha o cadastro com o telefone válido. Sendo assim, ele deve remarcar o horário ligando para o telefone 135, serviço que estará disponível também a partir da semana que vem pelo Meu INSS. Dessa forma, só precisará entrar em contato pelo 135 se não puder comparecer na data e horário marcados, para proceder o reagendamento mais adequado. Com informações da área previdenciária para o Jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Somos, às vezes, cáusticos, Beto Almeida, nas críticas duras ao INSS pela lentidão e, em determinados momentos, pela indiferença com que os segurados, as seguradas são tratados. Hoje nós temos pelo menos 600 mil pessoas à espera da perícia médica. Com esse período de pandemia do coronavírus, as atividades foram suspensas, retomadas há poucos dias e mesmo assim ficou ainda maior, mais longa a fila de espera, tanto pela concessão para a concessão de benefícios previdenciários, quanto para a realização de perícias médicas. E essa medida que nos traz o Carlos Alberto é importante, é uma iniciativa do INSS para tentar diminuir o sofrimento de milhares e milhares de segurados da Previdência Social que estão no Ceará à espera de uma resposta ao pedido de benefício ou para agendar uma consulta na junta médica nas perícias do INSS. Luzenor, e esse cuidado que o Carlos Alberto até pediu aí para que as pessoas não caiam, né, em golpes de pessoas desonestas, é bom ficar atento para as pessoas também não ficarem preocupadas, mas apenas alguns detalhes. Por exemplo, o INSS ele não vai solicitar para você os seus dados bancários, os dados do seu benefício, ele só vai tratar dessa questão do reagendamento. Então, se alguém for insistir em mais alguma coisa, já sabe, é golpe, mas não deixe de atender a ligação. E a outra observação é, se até hoje, Luzinor, sexta-feira,
A pessoa que tiver feito o agendamento e perdeu por conta desse problema, da falta de perito e tal, precisa reagendar. Se ele não recebeu uma ligação do INSS até hoje, porque lembre-se, o INSS ficou de ligar para cada um daqueles segurados que deixaram realmente de ser atendidos. Pelo menos esse é o compromisso manifestado pela direção do INSS para essa ligação ser feita até hoje, sexta-feira. E se não for feito, e aí o que acontece? Aí nesse caso, a pessoa vai ter que ligar realmente para o 135, aquele telefone, para fazer esse reagendamento. E isso, preste atenção, se você já passou do período de fazer, tinha agendado e não foi possível. Se o seu agendamento está previsto daqui para a próxima semana, nem precisa ligar para 135, porque está valendo. É só para quem de fato acabou sendo prejudicado. Para finalizar o bate-papo político, Beto Almeida, eu quero convidar a você, ouvinte internauta, a nos acompanhar nesse sábado, a partir das 7 horas da manhã, pelo rádio e pela internet, em mais uma edição do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. O professor Tiago Albuquerque, que é especialista na área do direito previdenciário, estará conosco para responder a sua mensagem, a sua dúvida na área da Previdência Social. São pelo menos, jornalista Beto Almeida, 80 mensagens de ouvintes e internautas com dúvidas sobre BPC, auxílio emergencial, auxílio doença, a contagem de tempo para pedido de aposentadoria e uma pergunta que sempre acompanha muitos ouvintes e internautas: por que tanta demora do INSS para liberar a informação ou benefício previdenciário? Jornalista Beto Almeida, você é o nosso convidado para nos acompanhar nesse sábado. Você, ouvinte internauta, é nosso convidado. Nossa convidada é o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, que é a maior rede de comunicação pela internet e pelo rádio sobre a área da Previdência Social, com orientações e esclarecimento para quem mais precisa de uma informação segura na área do INSS. A você, jornalista Beto Almeida, uma boa sexta-feira. Um bom dia a todos, bom final de semana e até segunda. Grande abraço.